é engraçado, né? Eu tenho uma fase que a gente... é, eu pegava um ônibus e saía do ônibus é, até ao centro da cidade, onde eu trabalhava no Banco Bandeirantes, né? Sim. E eu comecei a perceber que entrou um jovem, né? E que todo mundo ficava meio desconfiado desse rapaz, né? E eu comecei a perceber, eu falei assim, por quê, né? Que todo mundo fica meio, né? Saindo fora desse moleque aí, o que aconteceu, né? Mas tinha alguma coisa na aparência dele? Não, não é um jovem Algo que ele fazia? saudável, normal, Normal. tudo. Só que aí, é, um dia eu falei, não, eu vou puxar papo com esse moleque aí, vamos ver o que que dá, né? E eu fui conversar com ele. E ele não quis muito conversar comigo. E eu lembro que eu fiquei quieto, só puxei um papo e saiu fora. Aí no outro dia sentou uma mulher do meu lado e ele entrou. Ele entrou e pulou a catraca para não pagar. Nossa. Para não pagar. Porque era assim que molecada fazia, né? Ah, não vou pagar, passo por baixo, então eu pulo. E ele pulou. E ele pulou. Nossa. Ele pulou, o cobrador não falou nada, ninguém falou nada e ele foi para frente. E a mulher falou: ah, esse daí é um bandidinho, é um ladrãozinho, Eita. né? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não, vou falar com esse rapaz, né? E vou evangelizar ele. Aí no outro dia eu sentei do lado dele, perguntei para ele, né? Tudo bem com você? Tudo. Qual é o seu nome? Perguntei o nome dele, tudo, né? Com muito carinho, né? E muito cuidado, né? E daí a gente começou a se falar. E eu lembro que um dia ele entrou no ônibus, ele ia pular a catraca e eu segurei ele e falei assim, eu vou pagar. Pode passar. Nossa. E eu paguei, a minha e a dele. E depois eu desci no ponto onde ele desceu e fui, paguei um lanche para ele e a gente começou uma amizade. Essa amizade, eu comecei a falar de Deus, ele começou a, a vir, né, para a igreja. Eu lembro que eu dei um Novo Testamento, era um negócio quadradinho, cinza. Né? Aquelas bíblias pequenas? Era, mas era só tinha Só o o Novo Novo Testamento. Testamento, não Sim. tinha, não era uma Bíblia completa. E ele começou a ler aquilo e eu comecei a explicar o livro de João para ele, né? Isso na vida Na cotidiana ali. vida, era só de manhã que eu falava com ele, que era de pegar o ônibus, era meia hora de eu pegar o ônibus e ir até o centro, e aí ele começou a ir até o centro comigo e eu comecei a tomar café com ele de manhã. Quantos E anos você tinha? comecei, nossa, eu devia ter uns 19, 20 Gente, ó, anos. quem tá assistindo aí, jovem, 19, 20 anos por aí. adolescente, ó. Na sua vida cotidiana você pode evangelizar, você pode trabalhar pro reino de Deus. Olha o exemplo aí. E foi muito interessante. Depois disso, eu comecei a ver que esse moleque chegava cheio de arranhões, né? Assim, no rosto, marcado, né? E eu perguntei para ele, por que que você chega assim? Aí ele falou para mim, meu pai e minha mãe não estão gostando de eu ler a Hum, Bíblia. meu Deus. É. Então eles batiam nele, né? Nossa. E Meu a Deus. gente começou a fazer umas reuniões e eu comecei a convidar ele para participar dessas reuniões. E eu percebi que um dia ele foi e demorou um tempão sem ele ir. E aí eu encontrei ele novamente. E aí ele falou para mim, meu pai e minha mãe me expulsou de casa, né? E ele Nossa. estava vivendo com uma tia dele. Eu falei, não, então você volta lá nas reuniões que a gente vai te ajudar. E aí, o grupo da reunião começou a ajudar ele. E aí ele se fortaleceu, né, no trabalho e seguiu a vida dele. E depois de muito tempo, cara, muito tempo, põe anos nisso. Eu lembro que a gente morava num apartamento, né? Eu já estava com a Sandra.
Aí ele bateu na porta do meu apartamento. Ele, quando eu abri assim, eu dei de cara com ele, né? E Caramba. aí ele falou assim: eu vim atrás de você para te convidar. Ele sabia onde você morava? Ele foi atrás do meu Ele foi endereço. atrás. Foi atrás do meu endereço. Nossa, que legal. E aí até a Sandra lembra disso, né? E ele falou: olha, eu quero que você seja padrinho do meu casamento. Cara, quando ele falou Puxa isso, Que vida. lindo! Nossa, bem e, chocante. e para ele ser expulso de casa por Foi, amor do foi, evangelho, foi. porque ele poderia largar, né? Poderia largar, exatamente. Mas, assim, Deus fez um trabalho na vida dele que foi, assim, tremendo, né? Então Meu eu falo Deus. assim, às vezes a gente não dá muita importância, né, para as pessoas e olha muito, né? Eu gosto muito daquela música quando fala, né? Essa paz que eu vivo na minha alma, não vivo porque tudo está bem, né? Sim. Às vezes você olha para a pessoa, né, e Que vê aquela pessoa e se acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem, né? E você precisa entrar ali. Essa é sim. o momento da ousadia, né, do cristão. Então eu lembro que eu lembro assim nitidamente, quando eu fui pagar a passagem dele, mas as pessoas olhavam para mim tipo assim, E o que paga, você tá fazendo aí, né, é, cara? né? Eu estou contribuindo e a pessoa recriminando, né? É, Falando, ó, porque pô, você está ajudando um nos olhos dessa pessoa ladrãozinho. ele é um marginal que não merece É, nada de é, bom, né? exatamente, exatamente. Né? Então Caramba. esse testemunho me marcou muito, assim. Muito legal, muito E bom. me marcou também agora. Legal, Caramba. é Que legal legal. mesmo. Bora. E